A grafologia, Luciana, de alguma forma, quando você faz a análise de um texto de uma pessoa, da letra daquela pessoa, você precisa de... Você pode avaliar se ela tem... Não se ela vai ficar deprimida, se ela vai matar alguém, mas talvez se ela tem uma tendência à depressão, uma tendência à ansiedade maior. Há como avaliar, assim, alguns aspectos, assim? Até porque, como a Vera estava falando, tudo começa no cérebro, né? E quem escreve é o cérebro. Então, a pessoa, ela se expressa dentro de um ambiente gráfico que é um papel. Quando a gente dá uma folha de papel para uma pessoa, é como se a gente estivesse dando um universo. E o que a gente vai avaliar é como ela se expande dentro desse universo, como é que é a postura dela. Da mesma maneira que a gente tem a nossa forma de falar, de gesticular, de sentar, de se vestir, a gente também tem a nossa maneira de escrever. E a gente se expressa dentro desse universo. Então, as escritas ascendentes são pessoas que têm mais ânimo, mais impulsão, mais entusiasmo, um alinhamento descendente. Ele vai falar, dizer respeito a uma pessoa que tem tendência ao desânimo, ao abatimento. Então, é como se falou, né? A questão do sinal de alarme. O que a gente observa são sinais de alarme dentro da escrita. É aquilo que a pessoa está expressando ali e com tremores, com retoques, né? com borrões, isso tudo demonstra ali o sistema nervoso mesmo. A pessoa vai lá. Porque faz sentido, né? Porque a pessoa dá bandeira de várias maneiras. Ela dá bandeira, né? são os acidentes gráficos. A letra também dá bandeira. A letra né? da bandeira. A letra da bandeira. Até palavras que ela escolhe para colocar no texto. Você né? faz como? Quando você faz um teste desses, você trabalha... também, você é psicóloga também, né? Sou. E você trabalha nesse sentido, com a grafologia, como um instrumento, como uma... Instrumento não, a palavra da moda, ferramenta. Como uma ferramenta de diagnóstico. Diagnóstico. A minha empresa ela faz isso, ela faz esse trabalho, sendo que o nosso trabalho é mais voltado para empresas fazendo seleção de pessoas, mas é uma ferramenta de diagnóstico para identificar habilidades, competências para fazer a seleção, mas a gente eventualmente identifica, a gente já tivemos inúmeras situações. A gente teve uma situação a ver numa empresa, num cliente que é um trabalho um trabalho que a gente chama de reorganização funcional, que é quando aplica a redação em todos os funcionários e aí a gente vai fazendo aquela realocação de acordo com as habilidades, né, com o temperamento. E nós identificamos uma pessoa que tinha depressão. E quando eu falei com a pessoa da empresa responsável, ela falou que não, mas essa pessoa não tem nenhum sintoma, ela não apresenta, ela é ótima funcionária, ela é up, né, uma pessoa para cima. E aí, tá bom, aí passou o tempo, mas eu não fiquei convencida, a gente realmente tinha identificado pela letra que ela tinha, e aí o tempo depois ela me liga. Ela falou assim, Luciana, eu fui conversar com ela e ela falou que ela toma remédio. Então, assim, o que acontece? Que no dia a dia os sintomas, eles estão mascarados, mas na escrita ele realmente apareceu. E quando se faz isso para identificar numa admissão, né, de emprego, pode ser numa realocação, isso, né? E pode ser também numa admissão, né? A pessoa demonstra que outros tipos de sinais? De sinais, de personalidade, assim. Não, além da questão do desânimo, do abatimento, a gente vê sinais de criatividade, organização, planejamento, inteligência, agressividade, iniciativa, dinamismo. Isso tudo é visto também. Então ela é usada, na verdade, como um auxiliar mesmo. Ela é mais uma ferramenta. Agora, a gente tem muito claro que a grafologia é um estudo da personalidade. Como qualquer outro teste, ele é circunstancial. Então, é isso que a gente estava falando. A pessoa pode ter passado por uma perda ou está passando por alguma doença. Então, aquilo pode aparecer na escrita. Tempos depois, ela pode retomar o alinhamento, um alinhamento mais retilíneo, um ascendente, quer dizer, ela pode não aparecer, mas aqueles sinais que a gente vê na escrita. É mais um retrato daquele momento. É um retrato do momento, como qualquer teste. Né? Uma entrevista, uma dinâmica, qualquer ferramenta. É aquilo ali, naquela hora. Você ficou nervoso, não ficou nervoso. Né? Isso tudo vai refletir no teu... É uma outra situação. Por exemplo, uma candidata outro dia indo lá para o escritório foi assaltada no caminho. Então, ela chegou tremendo no meu escritório. Então, é claro que a letra ia sair tremendo. Essas são prejudicadas. Que a gente não é robô, a gente é ser humano. Então, se você está tremendo, a sua letra também vai sair tremendo. Então, a sua voz fica tremendo. Exatamente. Né? No momento de forte emoção, a sua voz treme. Né? Quando uma pessoa te faz uma violência...
uma agressão de alguma forma, né? Se aquilo te toca... Claro, porque às te vezes não mobiliza toca, de né? alguma Às vezes forma. você Se você passa não for batido. psicopata, não é isso que eles falam, né? Não, porque às vezes você passa batido mesmo, mas às vezes você se porque deixa abalar. mas até E aí a assim- sua voz demonstra. Exatamente, porque até a questão do quanto você se mobiliza com os estímulos externos, isso também você vai demonstrar, né? Porque a psicopatia, ela é, de certa maneira, uma ausência de culpa, ausência de medo, né? A pessoa que o mundo pode desabar lá fora, mas ela consegue se manter firme, né? Isso a gente vê pela firmeza da letra também. E a letra, quando ela tem muita variação, ela é muito instável, é sinal de que a pessoa ela se mobiliza também. Agora, é claro que isso aí tem os graus, né? De muita instabilidade ou muita estabilidade. Isso aí vai variar de acordo com cada pessoa. Mas é claro que ela, diante de uma situação de perigo, ela se mobiliza e isso aí se reflete no escrito. Deixa eu fazer uma pergunta. De quanto você precisa, assim? Uma frase, um parágrafo, 10 cartas? Como é que fica isso? Não, normalmente eu peço uma redação de 15 a 20 linhas, porque ela é uma análise quantitativa. Então, quanto mais aquela característica se repete, mais eu me certifico. Por exemplo, você apresentou uma palavra caída, né? Uma palavra descendente, uma palavra tremida, né? O tremor, ele é um mau sinal grafológico, né? Ninguém pode tremer na letra, só pode tremer na letra ou pessoas que sejam, ou criança, que ainda ela está desenvolvendo a motricidade fina, ou pessoas muito idosas, que já têm uma saúde mais debilitada, ou pessoas que estão sob medicamento. Tirando isso, se a pessoa tremer, a gente tem que identificar, tem que investigar. Então, dentro de um ambiente gráfico, quanto mais material de análise você tiver, melhor, mais você se certifica, né? Não deixa de ser uma especulação. Então, o mínimo seria 15 linhas. Normalmente eu peço de 15 a 20 linhas. A produção imprimiu aqui umas letras, né? Como é que a gente... Porque assim, por exemplo, nesse caso, essa escrita... Porque a gente só trabalha com papel sem pauta. É exatamente o que a gente consegue ver a direção das linhas. A pessoa... Nossa, meu Deus. É espertinho. É espertinho. Eu não consigo escrever reto. Eu também não. Eu vou até parar de falar que isso já pode ser um problema. Ninguém pode quer dar começar a dar bandeira. sinais, vai Eu começar a estava dar pensando sinais. aqui, eu falei, acho que eu vou pedir ela para analisar minha letra, mas só depois que acabar o programa. Não estou preparada para... ouviu? A resposta. Tem a bandeira Preparado dos sinais, pra- né? Tem a bandeira dos sinais, não é só da letra. Tem a bandeira dos sinais exatamente corporais. isso. É os sinais corporais. A Não, escrita, não é ela só também da é um sinal letra. corporal. Ela pode estar olhando pra gente e está identificando alguma coisa na gente. Olha, o outro já está sacando longe. Indo além, eu vou indo ficar além, quieto não. aqui, porque ela pode estar sacando. Se o olho vai para a direita, porque a gente estava falando disso antes, né? Se o olho vai para a direita, porque a pessoa vai criar uma resposta, se vai para a esquerda, ela vai buscar na lembrança. Mas isso já é um outro estudo, né? Ele já vai além. Nossa, tem que ficar Técnica de muito... interrogatória. Técnicas de interrogatório, exatamente. Tem que estudar isso, né? Pra gente não dar bandeira nenhuma. Mas voltando aqui na qualidade de atendimento ao público. E essa letra? Alex, fecha aqui pra mim. Como a gente só trabalha com papel sem pauta, exatamente porque a direção das linhas vai falar do nosso estado de ânimo. Essa daqui foi caindo, né? Esse alinhamento descendente isso aí é um indício. Agora, é claro Indício que de quê? assim, de pessoa desânimo. nefasta? De desânimo? não iria tão longe. Uma pessoa com tendência ao desânimo, abatimento, a depressão. Agora, isso aí, ela é um indício, né? É um sinal de alarme. Eu acho que, assim, lá a gente consegue fazer esse diagnóstico, assim, essa identificação. É claro que, como eu já identifiquei em algumas pessoas, elas são encaminhadas aí para um tratamento, para uma terapia, para um acompanhamento. Não é uma coisa definitiva que vai arriscar a pessoa do mundo também, né? Olha, não é, mas pela minha observação, assim, ao longo desses 20 anos, desses 20 anos que eu já estou estudando, a gente percebe que esse tipo de escrita, quando ela é descendente, normalmente são pessoas que, assim, aquilo que você estava falando, né? Ó vida, ó azar, são pessoas que passam a vida arrastando corrente, tudo é difícil, todo recomeço é difícil. Né? Elas têm muito mais dificuldade de superar os obstáculos do que as pessoas que têm um alinhamento retilíneo ascendente. São os tremores, Essa a tem a ver desigualdade. com tremor? Tem tremor, tem desigualdade de expressão, tem retoque, né? Essa daqui eu não sei o que tem, mas quase não consigo entender o que está escrito aqui. É muita agressividade. É muita ponta, né? Aquela pessoa armada, pronta para o ataque e para a defesa. São as pessoas punk. reativas. Eu achei que eram só rabiscos. Eu demorei a concluir que eram palavras.
É uma então, agressividade, é uma pessoa agressiva. muito pronta para ataque e para defesa. Então, são pessoas que elas... Olha só como é. É muito estranho. E essa daqui? Essa também, né? Essa desigualdade de inclinação, de tamanho, fala muito dessa mobilização, né? São pessoas que se mobilizam muito com os estímulos externos. Idem. Alinhamento descendente, mesma coisa. Né? Mas essa eu achei toda a letra mais bonitinha, né? Mais certinha. Isso não conta, não, né? Não, esse julgamento de letra bonita olha ou aqui, feia, essa não letra é costuma bem fazer, bagunçada, não. tá E um vendo? profissional, quando você pega um profissional? Quando você Essa pega não é alguém tão que- profissional, tão bagunçada, já mais careta. Não, ela é uma letra mais organizada. Mas, assim, por exemplo, no caso, por ser invertida, né, ou seja, inclinada para a esquerda, essa de baixo, Essa aqui. são pessoas mais defensivas, né? A escrita, né, da onde que veio esse estudo, né? Veio porque o homem, né, sempre precisou se comunicar, fazer aqueles rabiscos na pedra, e aí começou, então, a se fazer uma associação entre os traços da escrita e os traços lá, os rabiscos, e a forma de comportamento. Então, quando a gente inclina a letra, a gente se inclina em direção aos nossos interesses, aos objetivos, inclina ao outro. Né? E quando a gente inverte, né, a gente tende a renunciar, né? Aquela coisa a tendência sempre é a desconfiança. A gente faz isso com o próprio corpo, né? É a coisa o próprio corpo reage dessa forma. Então, a escrita invertida, ela também fala dessa renúncia, né? Dessa Você retirada. ia perguntar alguma coisa? Uma impressão minha. Não, eu ia comentar só que o Steve Jobs diminuiu tanto, né, a nossa capacidade de se comunicar dessa maneira, né? Isso é um fato. Foi ele que desenvolveu essa coisa de todas as grafias, né, no computador, Uhum. que expandiu para todos eles. Hoje em dia a gente escreve... Menos. Nossa. E mal. Esse é um fato. A letra ficou pior. A minha letra era linda e pior. ficou horrível. Quer dizer, Todo ficou horrível. mundo. Eu A acabo minha sempre escrevendo, foi sei ruim. lá, Não, todo perdi. mundo, todo A sua sempre foi mundo. assim. A gente Foi perdeu a horrorosa prática. Não, mas esse julgamento de letra bonita ou feia, a gente não Letras faz. Não é essa a médicas. questão, Não, né? não, esse Miguel, pingo do ido letras para a direita, para a médicas, aquela esquerda. que ninguém entende, a sua? É. Não é tão ruim, mas sempre foi ruimzinho. É a sua, Agora João. é engraçado, no cheque fica bonito. Não Olha, vai eu sou da No geração cheque do fica bonito. Olha aí o que ele está É, dizendo. No cheque fica bonito. Não sei, nunca entendi isso. Não, no cheque, porque Pra fazer porque cheque você fica tem a bonito. preocupação em se fazer legível. Se eu for escrever um bilhete para você ler, eu vou procurar ser mais legível, ser mais cuidadosa com a letra, porque tem alguém que vai ler. Se eu escrever para mim, eu não preciso ser E você, cuidadosa. João? É verdade, exatamente. Né? Eu sou da Então, geração do computador, né? Então já A sua nasci letra é meio- péssima. Já entendi. É. Não, se fizer um esforcinho, tipo cheque, né? Tem que ser uma coisa mais séria, aí perde Como mais você não tempo. quer ter que ir ao banco responder e nem atender o telefone do cara do banco perguntando se o cheque é seu, para você conferir, capricha, Conferir a né? assinatura. E você, Chico? A minha letra é meio ruim também, não é tão legal não, não é muito legível não. Mas é engraçado, você falou que não faz a análise se a letra é feia ou bonita, mas a gente analisando a letra do médico, dá para tirar alguma coisa também, porque o que ele passa é uma mensagem para um leigo, que não entende muito do produto em si que ele está escrevendo ali, muitas vezes você não consegue decifrar aquilo ali. E tem alguma coisa que dá para dedicar. É verdade. Ali é uma questão de Só na legibilidade, farmácia. Só não é isso, nem né? se é bonita ou feia, né? Às vezes a gente pega letras que seriam bonitas, né? Essa classificação estética a gente não faz. Mas poderia classificar uma letra bonita e ilegível. Você pode, por exemplo, analisar um texto em alemão. Né? Eu que não sei falar alemão, eu poderia fazer uma análise de um texto em alemão. Então, essa questão da legibilidade... Não isso- conta. Não, conta dependendo Mas não assim, tem- não é até da relevante. finalidade, mas não é o mais relevante. Né? A questão é assim, o pingo do i, a inclinação, a velocidade, o tamanho da letra, né? São Estou outros vendo aqui que aspectos. não tem nenhuma letra de mão dada, que a minha geração aprendeu a escrever de mão Os dada. cadernos de caligrafia, eles... Os cadernos de caligrafia, eles Não é, levavam a João? gente Tua a mãe fazer. deixa bilhete pra tia com mão dada, deixa não? Não, caderno de escola também, com aquela pauta que você tinha que escrever dentro Tinha da... que escrever na linha. da Não, mas tem menino que nem na escola escreve direito, né? Que mesmo escrevendo na linha, você não consegue entender nada. O caderno de caligrafia, ele tende a botar todo mundo no mesmo pacote, né? Você fica com uma letra igual de todo mundo, então tira muita espontaneidade, né? Isso aqui é o que? Ayrton Isso aí Senna? é Senna, esse aí eu até mandei porque É um autógrafo dele. É um autógrafo, mas a gente vê aqui que a parte central da letra, que a gente chama da zona média, ela é bem esmagada, né? Isso é o sinal da tristeza, né? Da angústia. E ele vivia num mundo de muita ganância, de muito dinheiro, então tem as hastes altas, né? Essa necessidade de projeção, profissional, desempenho, reconhecimento.
As pernas das letras são bem longas, que significa né, um mundo de muita ganância, de muito dinheiro, que era onde ele vivia, e o eu dele muito esmagado. A Né? assinatura se analisa também? Deixa eu dar. Então aqui. É hoje. Vamos assinar. É hoje. É hoje. Mas isso Vai é lá, engraçado. Miguel, No autógrafo, as pessoas tendem a puxar muito a perna da letra e diminuir o meio. Não tenho caneta aqui. Pois é, por isso a gente é um pouco mais condescendente. A questão do Vários, autógrafo, tem Mas a faz gente sentido sabe isso que que você tá a pessoa ela formula um pouco a letra para dar uma cara, né? Na E escrita. faz sentido disso que você está falando, pessoa. Geralmente a pessoa que dá autógrafo, no caso pegar o exemplo do Ayrton Senna, é um cara que tinha muita ganância e geralmente essas pessoas têm uma ganância grande. Pode ser que seja boa, de ser vitorioso, mas é uma ganância que o cara tem de chegar a algum lugar numa... Chico, E aí, geralmente... dá o autógrafo aqui. Vamos lá, vou dar a cara a tapa. Eu devo. Essa é a minha assinatura. Vamos lá. Não vou deixar muito tempo no ar, porque depois copio. Chico, vamos lá. Peraí que eu vou te dar a caneta. Aqui. É Chico vai Santos, pela bem mesma, simples, isso é um ponto? não muda muita coisa. Hein? Chico Santos Então não assenta. muda muita coisa. Assina aí, vamos ver o que ela diz. Diz aí. Vai pela mesma linha do Ayrton Senna, né? A questão das pernas, né? O do G aqui, o Miguel, a zona Eu não média, reconheceria. Se me desse Não, autógrafo, é eu vou ficar elegível, arrasado. não dá pra ler. Dá pra Porque daqui concluir, a- assim, autógrafo talvez é o complicado. Miguel Porque daqui aqui... a pouco eu não sei quem fez esse autógrafo. Não, confere Mas aí. ascendente. Isso é uma assinatura. Né, isso é você uma vê que assinatura. uma ela assinatura? tende a Mas ser o autógrafo é ascendente. parecido. É mesmo? Você não se preocupa em escrever direito, Miguel? Assim, claro, não, né? Não. É cara, diplomacia, é diplomacia. Eu me preocupo. A elegibilidade Mas na o acento te assinatura. preocupou? Fala pra mim. o Não, acento. se fosse, não, preocupou não, porque assim, quando a pessoa assina, bota um ponto, significa pessoas centralizadoras, né? Assina Não, é um ponto, acento, depois de te mim ninguém mais fala, ponto, né? Aquela coisa assim de termina em mim. Então, por isso que eu te perguntei se era um ponto. Mas a tendência aqui, ó, ela é ligeiramente ascendente. Né? Então, isso fala aí daquele negócio do alinhamento, né? Do ânimo, entusiasmo, otimismo, né? São pessoas para cima, pessoas, né, que colocam muita... São guerreiras, lutadoras, né? Elas colocam muito ânimo, energia naquilo que fazem. Olha o nosso Chico. Chico tem uma laçada Já, aqui já, no já, final. já. Esse aqui é o quê? Um T no final? É bom apego às ideias, né? Apego às próprias ideias, convicto. Vou mostrar também, vou mostrar a minha. Vou mostrar, tem razão. Igualdade. Mas a escrita, Igualdade. mas a escrita aqui ela é mais legível, né? O Chico a gente consegue ler. Consegue ler. Tá mais legível, né? Ele se mostra mais, você já é mais diplomático. Já né? tem, Você já é o mais... Santos também, tá quase, o Santos quase que a gente pode matar a charada, né? Essa laçada aí do final é É a laçada, quer dizer o quê? o apego às ideias, né? O apego às próprias ideias. Estão salvos. Não é? Não, Estão mas salvos. não precisa Estão internar salvos. ninguém, não. Pronto. Estamos garantidos, pelo menos até a primeira Garantidos, página 2. viu? Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Nos divertimos, não vou negar, vou contar para vocês, até a página 2. Nos divertimos aqui um pouco com as nossas assinaturas, pegando aqui uma carona nos conhecimentos de Luciana. E Luciana disse que Chico Santos, com a sua assinatura, é uma pessoa muito verdadeira. Uma pessoa que conta uma história, que tem uma história, né? Uma história boa. A gente pode dizer isso? Ele é fiel aos próprios propósitos, né? Então. E precisou de fidelidade mesmo para chegar aí, né? Sim,